Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, a você que nos acompanha neste canal, bem-vindo para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, neste quarto trimestre do ano de 2020, onde estaremos estudando o livro de Jó. Nesta ocasião estaremos estudando a lição de número 2, onde nós estaremos aqui aprendendo quem era Jó. Na lição passada tivemos uma explanação panorâmica a respeito do livro de Jó. Agora, nesta segunda lição, nós vamos ver quem era Jó, o personagem central deste comentário nesse trimestre, nesse último trimestre que vai fechar o ano de 2020. Já quero deixar aqui para você que registre o seu gostei aí no canal, inscreva-se no canal, compartilhe a aula para que possamos alcançar o maior número de pessoas e assim estaremos contribuindo para a grandeza do reino de Deus. Nós estamos aqui nesta lição de número 2, onde nós vamos aprender a respeito deste personagem tão enigmático, esse personagem que traz para nós um profundo ensinamento e contrapõe essas doutrinas pós-modernas que nós estamos vendo nesta última hora que é da igreja na terra, porque sabemos que a igreja está vivendo o período de Laodiceia, esse período laudicense da igreja que antecede ao arrebatamento da igreja. Estamos vendo o borbulhar, o florescer de inúmeras doutrinas heréticas que desvia da ortodoxia bíblica, daquele ensino bíblico que tem pautado a vida da igreja desde os apóstolos, né? Agora, esta lição número 2, nós vamos aprender a respeito de alguns detalhes sobre Jó. Aqui, o texto áureo da lição está no próprio capítulo de Jó e também no seu versículo 1. Aqui logo no começo, em todo o versículo, né, que eu gostaria de ler todo o versículo, está assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era este homem íntegro, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Aqui está a característica deste homem. Neste versículo já traz a essência, o que era este homem, este personagem, este patriarca, este gigante da fé, por assim dizer, o patriarca Jó. A verdade prática é quem zela por seu caráter irrepreensível obtém testemunho de sua integridade. Quem zela por um caráter irrepreensível, obtém testemunho de sua integridade. As pessoas testificarem da minha integridade é uma coisa. Agora, Deus testificar da minha integridade é outra coisa. Aqui nós vemos que o próprio Deus dá o testemunho a respeito da integridade, da fidelidade e da santidade de Jó. Então é isto que nós vamos estar comentando a partir de agora nesta lição. Aqui nós aprendemos, primeiro ponto, a respeito da integridade de Jó. Um homem íntegro. Íntegro, ele tem a ver também com a sinceridade. Mas quando fala o íntegro, tem a ver com a sinceridade. Homem sincero. A palavra hebraica traz a palavra tam, né, que significa inocente, sem culpa. Jó era íntegro, ou seja, ele era inocente, ele era sem culpa. Uma pessoa que não possuía culpa no cartório, né? Hoje existe aquele jargão, né? Levantar a capivara de alguém. Levantar a capivara de alguém. Jó não tinha capivara escondida.
Jó era íntegro, era aquilo que as pessoas viam que ele era realmente aquilo. Não era uma pessoa hipócrita, por assim dizer. Porque a integridade, o oposto, o antônimo desta sinceridade, desta característica de Jó, era justamente o hipócrita. E Jó não era hipócrita, Jó era sincero, homem inocente, sem culpa. E a palavra aletrinós do grego quer dizer verdadeiro. Então no hebraico quer dizer inocente, sem culpa, e no grego, a tradução da Septuaginta, quer dizer sem culpa. A questão do reto, né? Uma pessoa, além disso, ele era reto. A retidão de Jó no hebraico é yasar, que quer dizer uma pessoa justa, uma pessoa direita, e do grego, né, amentos, que quer dizer irrepreensível, uma pessoa justa, uma pessoa direita, uma pessoa que não tinha repreensão contra ela. Jó era um homem temente a Deus e desviava-se do mal. Aqui, com esse temente a Deus, no hebraico é sur, e desviava-se do mal, yaré, né? Que presta reverência, um homem que prestava reverência, e yaré, afasta-se do mal, presta reverência e afasta-se do mal. A tradução da Septuaginta é teusebes, né? E apechó, que quer dizer devoto ao culto de adoração, né? E mantém o mal à distância. Em outras palavras, essa é o que nós podemos definir disso aqui. Jó, um homem íntegro e sincero, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Quem era Jó? Jó era um adorador. Ele adorava a Deus em espírito e na carne, em espírito e em verdade. Isto era a função de Jó. Jó era um autêntico, verdadeiro e genuíno adorador. E por ele ser um autêntico, genuíno adorador, ele tinha uma lisura espiritual, que ele cuidava da sua vida, da sua comunhão com Deus, e não somente da sua própria comunhão com Deus, mas também com toda a sua família. Ele preocupava também com a sua família. E dentro desse contexto, Jó era um sacerdote, um patriarca, que era o sacerdote dentro da sua casa. Ele exerceu a sua função de pai, de família e sacerdote dentro de casa. Essa é a principal característica de Jó. Mas nós vamos ver outros detalhes que Jó também fazia, além de cuidar da família, né? Além de cuidar de si próprio e também da família. Mas nós encontramos, e agora quando nós falamos a respeito do temor a Deus, o que seria o temor a Deus? Muitas pessoas confundem a palavra temor na questão de reverência e respeito, e ela se aplica também na questão de próprio medo. Nesse caso aqui de Jó, ele era um homem que temia a Deus, temente a Deus, ele reverenciava a Deus, e tinha uma preocupação em ferir a santidade de Deus. Que sentimento era este que Jó possuía a respeito de Deus? A Bíblia, ela nos dá uma resposta. Quando nós vamos lá para Romanos, no capítulo 11, e o versículo 22 de Romanos, capítulo 11,
e 22, aqui nesse ponto, Paulo, no capítulo 11, está falando do Israel do futuro. Tá? Está falando do Israel do futuro. Mas aqui diz assim o texto: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Aqui é Novo Testamento, aqui é Bíblia. Aqui nós aprendemos, aqui nessa epístola aos Romanos, que é conhecida como um arsenal de doutrina. É uma carta que Paulo aprofunda muito na questão doutrinária. E neste ponto que nós estamos vendo, aqui para falar do temor a Deus, do temor de Jó, Jó temia também a severidade de Deus. Nós vamos aprender isso nas lições futuras, a respeito da severidade de Deus que Jó temia. Porque ele vai dizer num dado momento: aquilo que eu temia me aconteceu. Aquilo que eu receava que viesse sobre mim, me sobreveio. Então, nós vamos ver aqui no curso da lição, nós vamos observar a respeito desta severidade de Deus que há de ser considerada. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus zeloso, nosso Deus é um Deus misericordioso, o nosso Deus é um Deus de graça, de bondade, mas o nosso Deus é amor, mas o nosso Deus é um Deus que tem a sua severidade. E a severidade de Deus não pode ser ignorada. E esta geração, esse tempo em que estamos, nesta cultura pós-moderna, a igreja atual está adormecida e ignorando a severidade de Deus. Tanto é que nos nossos púlpitos não se ouvimos mais, é raro ouvir alguém trazer uma palavra, um ensinamento, um despertamento à igreja a respeito da severidade de Deus. Mas o nosso Deus, Ele possui a sua severidade. Por quê? O nosso Deus, Ele é um Deus que executa juízo. Executa juízo. Aqui mesmo na Epístola aos Romanos, que fala assim: não vingueis a vós mesmo, como diz a palavra, a mim pertence a vingança. Então o Senhor é quem vinga o seu povo. Mas como que o Senhor vai vingar a sua injustiça que você sofreu, aquela injustiça que você padeceu? Mas o Senhor fala: não vinga a ti mesmo. Então você não vai vingar, Deus é quem vai vingar aquele que te ofendeu. Aí entra, da mesma sorte, se você ofender alguém, não é para esse alguém vir contra ti, mas é a severidade de Deus que agirá contra ti. Então, se eu firo alguém, é a severidade de Deus que virá contra mim. Se alguém ferir a mim, é a severidade de Deus que irá contra aquele que me feriu. E para que isso aconteça, nós estamos vendo então o quê? O juízo de Deus. Deus executa juízo. E como é este juízo de Deus? Como que Deus exerce esse juízo? Deus, para fazer esse juízo, Ele parte da sua lei. Aquela lei que eu conheço, que você conhece, que está na sua palavra. A justiça de Deus está dentro de nós. Aqui, para o Senhor julgar, Ele vai julgar com justiça. E a justiça de Deus está contida dentro da Bíblia Sagrada. Em todo o bojo do Novo Testamento, nós vamos encontrar os parâmetros de juízo e de justiça. A justiça está baseada na lei. Que lei? A lei do Espírito. A lei do Espírito. Porque antes, no Antigo Testamento, havia ali, fala, a lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte não é a lei mosaica. Não é. A lei do pecado e da morte, o Senhor, Ele fez essa lei quando o homem estava na sua inocência.
E o Senhor advertiu o homem que ele não desobedecesse, porque se ele desobedecesse, entraria em vigor a lei do pecado e da morte. O homem desobedeceu e passou então a ser punido pela lei do pecado e da morte. Esta lei do pecado e da morte, ela está em vigor ainda hoje. Está em vigor por conta do pecado. Mas qual é a justiça de Deus, para o juízo de Deus, a justiça de Deus para nos livrar desta lei do pecado e da morte? Foi executada em Cristo Jesus. Quando o Senhor Jesus, ele humanizou-se, ele tomou a forma humana, e na forma humana ele foi para o Calvário. No Calvário ele morreu sem pecado, ressuscitou ao terceiro dia, foi assunto aos céus. Ele primeiro desceu ao inferno, levou cativo o cativeiro, e está hoje à direita do Pai. O Senhor Jesus, ele venceu Satanás, ele venceu a morte. Ao ressuscitar, ele vence a morte. Ele toma a chave do inferno e a chave da morte está com ele. E ele diz: todo o poder me é dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Ele domina sobre tudo. O Senhor Jesus está no comando de tudo. Assim, ele venceu a lei do pecado, ele viveu sob esta lei e venceu, e trouxe uma nova lei na qual nós somos alcançados hoje. Qual é a lei que estamos alcançados hoje? Nós vamos aprender isso na Epístola aos Romanos. A lei do Espírito e de vida. O Senhor Jesus, ele passou pela lei do pecado e da morte. Hoje, nós podemos ser alcançados pela lei do pecado e da morte, ou seja, por isso que todos morrem, né? Todos pecaram, morremos, mas em Cristo Jesus nós temos a esperança da lei do Espírito e da vida. Então, juízo e justiça de Deus. Deus julga e Deus faz a justiça. Essa aqui no sentido espiritual. E no sentido material, o Senhor executa aqui em vida as nossas justificações. O juízo contra aqueles que ofendem os seus filhos e justifica o ofendido, né? E castiga o ofensor. Nisto entra a questão da equidade. Equidade. O que seria a equidade? A igualdade, a simetria, a retidão, a imparcialidade. É a isso que o Senhor, ele age conosco. A nossa lei, no nosso direito, fala que todos são iguais perante a lei. E eu pergunto, somos iguais perante a lei? Aí que está, não somos. A lei é a mesma para todos. A lei é a mesma para todos. Mas acontece que quando vai levar a juízo, alguns têm alguns privilégios a mais. A lei não pode tratar igual os desiguais. Porque às vezes quando está numa disputa em juízo, né, então as pessoas estão em situações desiguais. E a lei trata igualmente a todos. Logo, a lei humana não é justa. Aí entra o princípio da equidade. Assim também, o Senhor nosso Deus, ele age, só que Deus é diferente. O homem, apesar de tentar, não consegue executar a equidade. Hoje nós vemos aí os grandes bandidos, né? Roubadores, a pessoa que assalta os cofres públicos. O que acontece com eles? Eles vão e quando chega na Corte Suprema, eles são soltos. E às vezes um coitado que passou por uma fraqueza, uma necessidade, acabou caindo no engodo do maligno, cometeu um crime menos grave e no entanto fica preso anos e anos. E aquele que cometeu um crime gravíssimo fica preso 2 dias e a justiça solta. Por quê? São desiguais. A lei é a mesma para todos, mas um tem a capacidade de gastar fortunas e o outro não tem condições de gastar um centavo. Aí a justiça
fica desigual, né? Não existe a equidade. E na questão da justiça, nós vemos então acontecer a iniquidade. O que é iniquidade perante a lei? Aquilo que é oposto à equidade. Então, é a iniquidade que prospera. E no sentido espiritual, a iniquidade é o mesmo que pecado. Era justamente o que Jó não possuía. Jó, ele era um homem íntegro, Jó era um homem reto, Jó era um homem temente a Deus, Jó era um homem que desviava-se do mal, Jó era um homem adorador. Esta era a condição de Jó, um homem que adorava ao Senhor continuamente, como Jesus falou ali à mulher samaritana. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e o Pai procura os tais que assim o adorem. Jó era um exemplo de adorador que ficou para nós seguirmos os seus passos e o seu exemplo. Glórias a Deus. Assim, Jó, um adorador que nós devemos seguir o seu exemplo. Mas não era apenas isso. Além de adorador, Jó era um homem que possuía grande riqueza. Jó, ele possuía a sabedoria e a prosperidade. Hoje existe a chamada teologia da prosperidade, que é uma teologia fraudulenta, é uma teologia herética. E nós vemos ricos, né, sem conhecimento, ou seja, sem sabedoria e sem prosperidade. Rico, porém, sem sabedoria e sem prosperidade. Tem conhecimento, mas não tem entendimento. Onde nós vamos encontrar isso? Jó, ele era um homem sábio e ele era próspero. Qual é a figura? Nem toda riqueza é prosperidade. O jovem rico, ele era rico. E ele tinha o quê? Conhecimento. Porque o Senhor Jesus já fala direto para ele, fala: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Ele queria ali que o Senhor Jesus desse a ele o selo de salvo. O selo da salvação para ele. Agora era o que faltava. Todo mundo venerava, todo mundo via que era uma pessoa de boa aparência diante de todos os homens, na sua conduta perante a sociedade, um religioso exemplar. E quando ele vê o Senhor, então ele se prostra e diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus conhece todas as coisas, ele é Deus, ele é onisciente. E o Senhor olha para ele e sabia exatamente o que ele fazia, e sabia exatamente o que estava no seu coração. Então o Senhor Jesus fala os mandamentos, fala tudo aquilo que ele fazia. Aí ele fala: tudo isso eu tenho observado desde a minha meninice. Conhecimento, mas não tinha entendimento. Aí o Senhor disse para ele: ainda te falta uma coisa. Quando o Senhor disse ainda te falta uma coisa, ele pensou que seria uma oferta a mais, uma esmola a mais, né? Aí o Senhor disse: vende o que tem, dá aos pobres, vem, segue-me e terás um tesouro nos céus. Ele trocou, desprezou o céu pela terra, pela riqueza terrena. Diferente de Zaqueu. Zaqueu era rico, aliás, era muito rico. Zaqueu era um homem rico, muito rico. Só que Zaqueu, ele tinha riqueza, mas tinha algo dentro dele, que ele tinha uma preocupação em não fraudar as pessoas. E nós vamos entender isso quando nós lemos o texto. Lá, na leitura do texto, da passagem de Zaqueu, que ele queria saber quem era Jesus. Quando ele queria saber quem era Jesus, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus, e no seu coração estava uma curiosidade para saber quem era esse profeta da Galileia. Ele queria saber quem era aquele profeta. E ficou sabendo que Jesus vinha em Jericó. Foi a única vez que Jesus entrou em Jericó. Foi esta vez. A única vez.
E quando Jesus vem, ele vê o caminho pelo qual Jesus havia de passar, ele vai até um pé de figueira e sobe para ver quem é Jesus. O Senhor Jesus passa e para embaixo do pé e olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Ele desceu, recebeu Jesus com alegria, e quando ele está ali, Jesus não falou nada para ele, porque ele tinha algo no seu coração. Ele tinha riqueza, e ele pensou: eu tenho lutado para não enganar ninguém. Ele trabalhava para Roma, ele cobrava o que Roma mandava. Tanto isso é verdadeiro, que ele diz o seguinte: olha, Senhor, eu vou dar a metade dos bens que eu possuo, eu vou dar aos pobres. E se em alguma coisa, se porventura eu tiver defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicado. Era o que mandava a lei de Moisés. A lei mandava fazer isso. E ele tinha esta preocupação, apesar de estar numa situação espiritual ruim, e também perante a sua nação, né? Os seus irmãos judeus. Ele olha e fala assim: mas se em alguma coisa, porventura, eu tiver defraudado, quer dizer, em outras palavras, olha, na minha contabilidade eu não fraudei, mas se porventura, em outras palavras, eu vou passar um pente fino, eu vou fazer uma auditoria, e se eu perceber que eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus não mandou ele fazer nada disso, mas isso mostrou o quê? Dentro dele, a sua restauração espiritual. Isso mostra que aí o Senhor diz para ele, né? Este também é filho de Abraão. A salvação veio a esta casa, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido, né? O Senhor fala isso quando as pessoas começaram a murmurar. O Senhor dá testemunho de Zaqueu, que ele era filho de Abraão e que a salvação havia chegado naquela casa. Isso mostra que Zaqueu era rico, e agora, além de rico, ele passou a ser próspero. Rico e próspero. Ele tinha o conhecimento, mas tinha desejo do entendimento. E agora ele adquire as duas coisas. E nós vemos que ele mostra a diferença entre o ter e o ser. O jovem rico, ele se preocupava apenas com o ter. E Zaqueu, ele se preocupava, ele tinha, mas a preocupação maior de Zaqueu era em ser. Eis a grande diferença. E Jó, ele tanto tinha quanto era. Ele tinha o ter, mas a preocupação maior de Jó não era o ter, era o ser. Era o ser. E nós vamos ver isso no curso destas lições. Aqui nós vemos que o jovem, ou melhor, voltando aqui para Jó, ele possuía sabedoria e prosperidade. Nós vemos que os filhos de Jó, eles se reuniam costumeiramente, cada um dos 7 filhos, na sua data própria, e fazia uma reunião familiar. Esta reunião familiar não era sinônimo de imoralidade e de licenciosidade, mas era uma reunião de comunhão, de harmonia, de fraternidade, de família, uma reunião família. E nesta reunião eles comiam, eles bebiam, eles se alegravam. Porém, a preocupação de Jó não é que eles eram pecadores inveterados, como já ouvi alguns ensinarem desta forma. Desculpem as opiniões contrárias, mas não era esta o que nós entendemos. Jó, ele era uma pessoa que cuidou da sua casa, que cuidou da sua família, que ensinou os seus filhos. Ele era o sacerdote da casa. E à medida que eles faziam a festa, Jó dizia: porventura, tenha os meus filhos em algum modo, no momento da alegria, ferido a santidade de Deus. A preocupação de Jó era temendo, como nós já falamos anteriormente, que a severidade de Deus os visitasse. E Jó então intercedia pelos filhos. Jó então prestava holocausto e sacrificava em favor dos seus filhos, para que
o Senhor, se em algum modo fosse o Senhor, tivesse sido o Senhor ofendido, então a ira divina se aplacaria pelo sacrifício que Jó prestava. E assim Jó cumpria a lei do Espírito, a lei sacerdotal, a lei de proteção dentro da sua casa. E os seus filhos fora criado e ensinado por Jó a levar uma vida de piedade. E neste ponto, nós entendemos que Jó tinha uma família estruturada. E para fechar a nossa lição, nós vamos ver que a piedade, a profunda piedade de Jó, é o tópico 3, o fechamento desta lição. Nós vamos ver que a família de Jó era harmoniosa. Tinha uma vida moral, Jó tinha uma vida moral e piedosa, e também uma vida consagrada. A vida harmoniosa em razão dos filhos, que eles se confraternizavam, eles se reuniam e Jó intercedia sempre pelos filhos. Eles possuíam uma vida moral e piedosa. A preocupação de Jó era justamente isso, ele tinha a sabedoria, ele tinha o conhecimento, mas também o entendimento da severidade de Deus. Então ele mostrava o sacrifício, a sua proximidade com Deus. E por fim, uma vida consagrada. O que seria uma vida consagrada a Deus? A vida consagrada mais uma vez, eu quero fazer menção aqui, que poucos estão se falando hoje. E é o que a igreja precisa nesta última hora. A chamada santificação. Que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo 23, nós lemos assim o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A santificação do espírito, da alma e do corpo. Esta santificação nós precisamos ter e preservá-la até que o Senhor Cristo volte para buscar a sua igreja. O verbo kadash, no hebraico, ele tem um sentido de separação. O verbo kadash. E o adjetivo, o substantivo correspondente ao verbo kadash é kadesh, que também tem o sentido de corte, o cantigo de separado, é esse sentido. E o adjetivo relativo ao verbo kadesh, kadash, ao substantivo kadesh, é o adjetivo kadosh, que quer dizer o brilhante, aquele que é separado, o sentido de separação e de santificação nesta passagem. No Novo Testamento vem no grego, agiasmos, que é a obra da santificação. Agiosine e agiotes é o resultado do processo da santificação. A santificação, ela há que ser no espírito, há que ser na alma e há que ser no corpo. O homem é um ser trino. No nosso espírito nós temos comunhão com Deus. E nós precisamos do nosso espírito santificado. Por exemplo, lá em Romanos, nós encontramos no capítulo 8, dizendo o seguinte: porque o seu espírito testifica, ou o mesmo espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. É uma comunicação espiritual. Para que possamos ter esta comunicação com o Espírito Santo, o nosso espírito há que ser santificado. Santificação espiritual. Na alma, no espírito está as intenções. A consciência, as intenções está no espírito. Na nossa alma reside as vontades e os desejos.
Ou seja, pelo Espírito nós conhecemos a Deus. Pela alma nós conhecemos a nós mesmos. Os nossos desejos, as nossas vontades estão na alma. Então, pela alma você conhece a ti mesmo. E no nosso corpo é o reflexo do espírito e da alma. Então o nosso corpo se manifesta através dos 5 sentidos. Nós conhecemos o mundo físico à nossa volta. Nós vemos, ouvimos, sentimos o olfato, o paladar, o tato. Então isto é o nosso corpo comunicando com o mundo físico à nossa volta. Através do corpo nós conhecemos e dos sentidos o mundo físico. Mas na nossa alma, onde estão os nossos desejos, as nossas vontades, nós conhecemos a nós mesmos. E pelo nosso espírito nós conhecemos a Deus. Daí a necessidade, essa tricotomia humana está toda ela santificada. Para nós que somos pentecostais, que cremos no batismo com o Espírito Santo, nós recebemos aquilo que o apóstolo ensina na carta aos Coríntios, que em espírito nós falamos em mistério, mistério com Deus que ninguém entende senão o próprio Deus. O falar em línguas estranhas é falar em mistérios. O cantar hinos espirituais é cantar em mistério, pelo Espírito. O nosso corpo verbaliza aquilo que o Espírito está agindo na nossa vida. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Por outro lado, a nossa alma ela é salva em Cristo Jesus. Quando a pessoa aceita o Senhor Jesus como seu Salvador, não há o espaço, o tempo não dá para trazer aqui uma explicação para que ninguém não torça e não venha fazer disto uma heresia, mas podemos falar numa outra ocasião. Então não vou abrir aqui o espaço em razão da exiguidade do tempo, mas vou falar de uma forma sucinta. Por exemplo, a tricotomia humana. Quando a pessoa aceita a fé, aceita o Senhor Jesus, quem quer entregar sua vida a Jesus, a pessoa toma a decisão de aceitar Jesus. Ela aceitou o Senhor Jesus. Então, quando a pessoa aceita o Senhor Jesus, esse batismo é o batismo de sangue, no sangue de Cristo. O Espírito Santo batiza a nossa alma em Cristo e os nossos pecados são perdoados naquele exato momento que aceitamos a Cristo como Salvador. A nossa alma é purificada ali. Glórias a Deus. Depois, quando a pessoa passa, é discipulada, é orientada, aí nós passamos pelo batismo nas águas. O ministro realiza o batismo nas águas. Quando a pessoa aceita a fé, é o Espírito Santo que batiza a nossa alma em Cristo Jesus, o batismo de sangue para salvação. Agora, quando o ministro vai batizar em águas, o ministro batiza o corpo, ele não batiza a alma, ele não batiza o espírito, ele mergulha o corpo na água como testemunho ao mundo, à igreja e ao próprio inimigo, que nós somos e mostramos para Deus que somos filhos de Deus. Nós estamos testificando no nosso corpo aquilo que o nosso interior já viveu, uma nova vida em Cristo Jesus. Então somos de Cristo, a morte e o sepultamento. Está lá em Romanos também, no capítulo 6, versículo 4 e o versículo 3 e 4, nós vamos entender isso. E o batismo com o Espírito Santo? Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Ele é o batizador com o Espírito Santo. Eu já vi pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. Eu já vi pessoas que vieram à frente, como testifiquei na lição anterior, veio à frente e na hora que aceitou Jesus, o Senhor Jesus já batizou com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E hoje está cada vez mais raro os batismos com o Espírito Santo. Mas precisamos do batismo com o Espírito Santo novamente vívido na nossa mente, para que possamos ter uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que foge do mal, uma vida que se aproxima de Deus.
como foi o caso do patriarca Jó. Nós precisamos desta intimidade com Deus, dessa santificação em espírito, na alma e no corpo. Ou seja, o Espírito Santo batiza a nossa alma em Cristo, o ministro batiza o corpo em água e Jesus nos batiza com o Espírito Santo e nos dá a capacidade de, em línguas estranhas, de em mistérios, orar a Deus em espírito e falar com o Pai em espírito. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Assim, chegamos à conclusão desta lição tão maravilhosa, um ensinamento tão profundo que nós aprendemos com o patriarca Jó. Jó deixou-nos um exemplo, uma vida de integridade, uma vida de retidão, uma vida que se afasta do mal, uma vida que adora ao Senhor. Que Deus vos abençoe, que o Senhor vos guarde em espírito, que o Senhor vos proteja, que o Senhor vos santifique, vos guarde em santificação e que possamos ser achados aptos no dia do arrebatamento e assim estaremos para sempre com o Senhor. Seja um adorador, tenha uma vida íntegra, uma vida reta, porque a mão de Deus é sobre ti para te guardar e te dar a vitória. Que Deus te abençoe e vos guarde até a próxima lição, se Deus quiser.